eu me juntei ao movimento final de 77, 78. Naquela época eu era professora do Departamento de Psicologia da Fundação Educacional de Bauru, hoje é a Unesp Campus Bauru. E foi através da Sorri, que na época, Sorri Bauru, né, que tinha sido recém-fundada em setembro de 76, para fazer reabilitação profissional de pessoas com deficiência, com prioridade na época para pessoas sequeladas pela hanseníase. E no Brasil, naquela época, não se conhecia praticamente nada sobre reabilitação profissional. E o projeto de fundação da Sorri vem como resultado de uma pesquisa que foi desenvolvida no Brasil todo pelo Thomas Frist, que é o idealizador da Sorri, do sistema Sorri, né, e que preparou tudo isso que a gente tem hoje. E aí tudo começou. A gente montou o programa, daí eu fui para os Estados Unidos a partir de uma articulação que o Thomas Frist fez com uma universidade americana, aprender a reabilitação profissional e montar um curso na universidade para que a gente pudesse formar profissionais em reabilitação profissional. E aí em 1980, um ano antes do ano internacional, a gente volta em julho, já fizemos um evento em Bauru, já preparatório também, que era o primeiro seminário em reabilitação profissional. Nessa época, a única coisa formal que existia no Brasil em reabilitação profissional era a DRPV, que é a história antiga da DMR, que era a Divisão de Reabilitação Profissional Vergueiro. E a Matilde Neder, no Hospital das Clínicas, que é a pessoa que escreve o primeiro artigo sobre reabilitação profissional no Brasil. É a visibilidade. Assim, há um tempo atrás, se você chegasse, você estava na porta de um restaurante, aí chegava uma pessoa com cadeira de rodas. Aquela escadaria, ela não tinha como entrar. São cenas reais, né, que a gente já viu. Alguém olhava e dizia, nossa, mas o que ele está fazendo aqui? E a mensagem subliminar, ou não tão subliminar assim, era, ele está no lugar errado, né? Isso aqui não é lugar para ele vir. Esta mesma cena hoje, as pessoas olham e dizem assim, mas cadê a rampa? Como assim? Esse restaurante não tem rampa? Ô fulano, ô gerente, cadê a rampa? Você sai na rua, você vê as pessoas com deficiência. Antigamente, os brasileiros que viajavam para a Europa, para os Estados Unidos, muitas vezes a gente viu, voltavam e diziam assim, nossa, mas por que tem tantas pessoas, tem tanto deficiente por lá? Porque as pessoas são visíveis, né? E eram visíveis já. Naquela altura você sai e vê cadeira de rodas, vê surdo, vê cego, vê cachorro, vê cão-guia, vê tudo, né? Mas aqui não existia isso. Então, para a população como um todo, para nós como um todo, essa população não existia. Ela era absolutamente invisível. E hoje, quase totalmente invisível, ainda a gente tem a deficiência intelectual. Mas, de uma maneira geral, a questão da deficiência, né, ela é uma coisa natural. Então, você vê quando uma novela da Rede Globo passa a assumir, né, a questão da deficiência como uma responsabilidade social, como ela tem feito, né, novela por novela, praticamente todas as novelas agora tem pelo menos um personagem, né, ali contando alguma história, não é porque ela está começando, né, mas é porque ela já entendeu que aquilo é um tema que é vivo naquela realidade daquela sociedade. Imagino aquilo que a gente descreve como a sociedade inclusiva, né? Eu acho que a gente está na metade do caminho para chegar lá. Daqui 30 anos, nós não deveremos estar mais usando sequer a palavra deficiência. Porque na medida em que a gente vê as crianças se conhecendo na creche, nós já estamos criando neste país uma nova geração. Daqui 20 anos, daqui 25 anos, daqui 30, eles serão engenheiros, serão professores, serão, né, gestores de empresas, eles estarão em todos os lugares. E a palavra deficiência vai desaparecer. Se a gente conseguir efetivamente trabalhar dentro do princípio de inclusão social, né, para a construção de uma sociedade que reconhece, respeita e responde às necessidades de todos os seus cidadãos, respeitar a diferença e entender que a diferença é importante,
que é a riqueza da sociedade é feita a partir dessa diferença, você vai ter alguém que é cego, alguém que é surdo, alguém que é paraplégico ou coisa e tal, mas a palavra deficiência desaparece, porque você tem pessoas, cada uma dentro das suas características, né, com as suas diferenças. E se você vai identificar a diferença de alguém, você está identificando que ele é cego, que ele é surdo, ou seja lá o que for, né, mas a palavra deficiência, este tema desaparece da discussão, porque ele já está incorporado na sociedade como um todo, e aí as pessoas vão continuar lutando contra, certo, as dificuldades, pobreza, saneamento básico e tudo mais, mas todas juntas.